Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Startup. Aqui você conhece empresas que desenvolvem produtos e tecnologia a partir de ideias criativas e inéditas. Quem participa do programa de hoje é a Alessandra Rocher. Ela é coordenadora de programas de aceleração do Sebrae for Startups. O negócio que vamos conhecer hoje é uma startup que facilita a compra da casa própria, com muita criatividade. A ideia é auxiliar o cliente a flexibilizar o valor gastos por aluguéis, por exemplo, para adquirir o próprio imóvel. Ficou curioso? Então vamos juntos conhecer a Amora. Meu nome é Arama, tenho 37 anos, sou engenheiro civil. A Amora começou principalmente a partir de uma inquietação, vamos dizer, minha e do Rafael, que também estava um dos meus sócios, começou desde o início, com problemas que a gente tinha passado e também por muita pesquisa que a gente fez. Então a gente começou, eu e ele, por coincidência, né? Somos engenheiros civis, trabalhamos juntos e acho que até ele mais do que eu, mas a gente passou por dificuldades na hora de comprar, de alugar. Então, assim, dificuldades no sentido que várias coisas desse mercado parece que são difíceis, parece que trabalham contra na hora que você está buscando fazer algumas dessas coisas. Aí o Rafa mais que eu, porque ele mudou várias vezes. E aí a gente sempre tinha essa meio brincadeira de falar, pô, não é possível que não tenha um jeito melhor de fazer isso, né? Não é possível que não dá para isso funcionar melhor. Isso casou com a época que a gente estava estudando esse mercado residencial e principalmente algumas das dificuldades que as pessoas viviam nesse mercado. E aí a gente resolveu tirar do papel, tirar aquela coisa de, pô, não é possível que não tenha um jeito melhor para criar esse jeito melhor de resolver principalmente o problema que a gente enxerga que é um problema de moradia, que é basicamente uma questão de hoje as pessoas estão presas entre duas soluções, que é o aluguel ou a compra. E aí sempre fica esse dilema, né? O que é melhor, alugar ou comprar? E a resposta é que para muita gente, nenhum nem outro. E muita gente mesmo. Então tem muita gente que na prática quer muitas das coisas que a compra oferece. Então quer uma estabilidade maior, quer poder reformar, se sentir em casa, etc. Só que não quer alguns dos ônus que vêm junto com a compra. Então não tá ou não quer imobilizar aquele dinheiro todo, quer uma flexibilidade maior, se sente desamparado, quer mais ajuda. Então foi daí que apareceu. O objetivo da Amora é oferecer um jeito melhor das pessoas comprarem os seus imóveis. Então um jeito melhor é porque é o seguinte, a gente oferece para as pessoas boa parte das vantagens da compra. Então elas já começam a comprar os seus imóveis, elas já moram no imóvel enquanto elas estão comprando, então elas podem testar. Elas recebem nossa ajuda desde o início do processo, então na análise do imóvel, na escolha, na negociação, na compra em si, no registro, tanto a parte burocrática, pagamento, todo o processo. E elas ficam como a gente brinca formalmente, como se fossem inquilinas nossas, só que na prática morando já como se fossem as donas de um imóvel por até 3 anos. E aí o mais legal, com o direito de comprar esse imóvel por um preço já pré-combinado. Então elas podem testar na prática esse imóvel e receber nossa ajuda em toda a aquisição. Caso foram das nossas primeiras clientes, que foram a Marina e a Kátia, e aí elas estavam querendo comprar um imóvel, elas já tinham decidido, elas moravam de aluguel num prédio, gostavam muito do prédio, já conheciam ele, e aí elas tiveram uma situação que ao mesmo tempo que subiu o aluguel delas, tinha um apartamento no próprio prédio para ser vendido. E aí elas se animaram bastante, eram pessoas já organizadas, planejaram para comprar esse imóvel, só que quando foram tomar o financiamento no banco, aconteceu aquela situação de o financiamento não ser suficiente para o valor que elas precisavam para comprar o imóvel. Elas já tinham dinheiro guardado, o imóvel estava no contrapiso, elas ainda iam ter que reformar e o financiamento não cobria toda essa diferença. Aí foi a nossa felicidade e delas também, que a imobiliária que estava vendendo esse imóvel era uma das nossas parceiras. Elas chegaram na imobiliária, a imobiliária comentou, olha, até essa empresa Amora que acha que pode resolver essa situação.
E aí o processo foi muito rápido, deu muito certo, porque a gente foi lá, analisou o imóvel, gostamos, o imóvel atendia bem o perfil que a gente trabalhava, para elas também funcionava bem, e a gente comprou esse imóvel, foi um processo, sei lá, de semanas, e aí elas passaram já a morar lá, reformaram, ficou super bacana e hoje estão satisfeitas e provavelmente vão comprar o imóvel da gente. A Amora foi um nome que casava com muitas das coisas que a gente queria oferecer, então a gente brincava no início que o que as pessoas querem é morar bem. Na prática, alugar ou comprar são só os meios, né? O como. O que importa é morar. E aí é meio que essa brincadeira da moradia com um nome que também é familiar para as pessoas. A Amora hoje oferece um único serviço, um produto, que é o aluguel com opção de compra. Então ele é sempre igual, é sempre um contrato de até 3 anos, porque o nosso cliente pode escolher comprar ou sair do imóvel a qualquer momento durante o contrato, só que o prazo máximo dele é de 3 anos. E aí ele funciona sempre igual. O nosso cliente que escolhe imóvel, isso é uma coisa muito importante, ele pode escolher qualquer imóvel que esteja à venda na cidade de São Paulo. A gente compra esse imóvel e aluga para ele. E aí o nosso cliente vai dar uma entrada de 5%, que é um depósito, tá? Esse é um valor que fica guardado com a gente, mas pertence ao nosso cliente. E depois parte do que esse cliente paga pra gente todo mês vai somando nesse depósito para que ele termine o contrato com uma entrada suficiente para dar uma entrada num financiamento, caso ele queira. E aí nesse período o cliente mora já como se fosse proprietário, pode reformar, tem estabilidade garantida e ver se esse imóvel realmente atende ele ou não. Então a gente toma o cuidado para que nosso cliente tenha sempre a plena capacidade, ele tem tudo que ele precisa para comprar esse imóvel, ele já tem o dinheiro guardado, ele tem o direito de comprar a um preço combinado, então desde o início, isso eu já falo um pouquinho mais, e ele tem a nossa ajuda em todo esse processo. Se fizer sentido para essa pessoa, ela compra, se torna proprietária, se não fizer sentido, ela pode sair com a flexibilidade de um aluguel, simplesmente avisando que, olha, esse imóvel não atende ela, e aí a responsabilidade é da Amora de vender esse imóvel. Teve um outro caso que a gente teve, que foi a situação de um cliente que morava num apartamento com a filha dele, já gostavam muito, se sentiam literalmente em casa, e aí moravam muitos anos já de aluguel, e aí o proprietário resolveu vender esse imóvel e falou para ele, olha, você tem a preferência da compra, você é o meu inquilino, mas caso você não queira, eu vou vender para outra pessoa, e aí você vai ter que desocupar esse imóvel. Só que essa pessoa não estava pronta para comprar o imóvel ainda. E aí também, felizmente, ele conheceu a gente. Aí foi um caso bacana porque não só teve a ajuda financeira, né, para comprar do imóvel que a gente comprou e ele agora tá comprando aos poucos da gente, quanto teve toda essa questão da negociação, porque esse era um caso um pouco mais complicado, tanto por conta do vendedor quanto do processo, e a gente conseguiu, de novo, por causa das ferramentas que a gente tem, por causa da nossa experiência, conseguiu conduzir todo esse processo e tirou essa dor de cabeça. E até é uma coisa super legal de ver depois o cliente morando lá feliz com a filha e contando pra gente, falando, nossa, que bom que vocês me ajudaram nesse processo, foi um negócio super fácil, deu pra confiar em vocês, então essa parte pra gente é muito legal. A questão do preço também é muito importante, porque quando a gente pesquisava, a gente via que isso é uma dor grande para as pessoas, né? O mercado imobiliário tem ciclos, e aí em determinados ciclos ele pode andar meio de lado, é raro de se desvalorizar, mas ele pode ficar meio parado, pode valorizar um pouco, só que dependendo do período ele pode estar uns pulos, né? Ele valoriza muito num período de 2, 3 anos, e aí aquela pessoa que está lá guardando dinheiro, se esforçando para conseguir comprar, planejando, se vê numa situação que 2 anos depois, mesmo ela tendo feito tudo certo, ela está mais longe de comprar um imóvel do que ela estava quando começou. Então o que a Amora faz? A gente garante o preço desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, e aí mesmo que o mercado valorize muito, se o nosso cliente escolheu bem, né? É um bairro que deu muito certo, um imóvel que valorizou muito, para ela o preço já está combinado desde o primeiro dia. A contratação do serviço da Amora é 100% digital. Então, nossos clientes podem acessar por qualquer um dos nossos canais, pode vir por redes sociais, por WhatsApp, pelo site, e eles se inscrevem. Se eles quiserem, eles já começam o processo por ali, então já mandam as informações deles ou do imóvel que eles buscam. Se eles quiserem, eles podem receber uma assistência do nosso time desde o primeiro momento. E a partir daí, a gente conduz todo esse processo a 4 mãos. Então, desde a busca do imóvel, caso seja necessário, isso trabalha com alguns dos nossos parceiros, a escolha, a análise, a negociação, a compra. Então, é um processo que acontece todo remotamente. Se os nossos clientes quiserem, isso é raro de acontecer, mas se eles quiserem, eles podem vir ao vivo também, conhecer a gente no escritório, às vezes vêm. Caso contrário, eles fazem tudo isso remoto, digitalmente, então pelo canal preferido deles, por e-mail, pelo nosso site, por WhatsApp.
até a aquisição final. Tem cliente que a gente literalmente só conhece ao vivo na entrega da chave. A gente tem uma terceira situação que também foi bem particular, que foi um caso desses que a gente comentou de distrato, que é uma coisa que está começando a acontecer e que vai ter provavelmente mais nos próximos anos por conta da situação do mercado. Era uma cliente que se encaixava perfeitamente nessa situação, que comprou um imóvel na planta, na parte dela. Ela fez tudo que as pessoas têm essa impressão, né? Pô, eu tô fazendo tudo certo, eu fiz na planta, comprei, tô pagando as minhas parcelas, me planejei para comprar esse imóvel. Pô, deveria dar certo. E aí acontece alguma coisa externa, alheia a elas, que no caso foi, subiu o preço do imóvel por causa do INCC, subiu a taxa de juros, e aí chegou na hora de comprar, na hora de fazer o repasse, e ela simplesmente ia ficar sem o imóvel dela. E não só ia ficar sem o imóvel, ela ia perder boa parte do dinheiro que ela já tinha colocado lá, e ela estava desesperada. A gente conheceu, foi uma coisa que foi ótima para todo mundo, e aí essas situações são as melhores porque ninguém sai perdendo, né? Para ela foi bom que a gente conseguiu comprar o imóvel, resolveu a questão, evitou que ela tivesse o distrato. Ela tem mais alguns anos para ficar morando com a gente, já está reformando o imóvel, já está morando lá. A incorporadora não teve a dor de cabeça de perder a venda, ter que reverter o contrato, devolver dinheiro, então a incorporadora no fim queria vender mesmo o imóvel. E para a gente também resolveu muito bem. Esse é um caso que ilustra super bem, tanto o primeiro, né, que era da imobiliária, que foi lá, não perdeu a venda que ela já tinha feito para os clientes, quanto esse último, que é uma situação da incorporadora que também evitou essa situação toda desagradável, que era o distrato. Enquanto os nossos clientes estão com a gente, todo mês eles estão comprando um pouco do imóvel, né? Todo mês eles estão construindo essa entrada que depois vai servir para eles caso eles decidam comprar o imóvel. Só que se eles decidem não ficar com o imóvel, eles recebem esse dinheiro de volta, eles podem receber esse dinheiro de volta. E caso a gente consiga vender por um preço igual ou maior ao que a gente tinha combinado, nosso cliente recebe 100% do depósito dele de volta. A gente não cobra nenhuma multa, nada de desistência. E mesmo que a gente não consiga, então às vezes acontece, esse imóvel infelizmente não se valorizou ou está numa região ruim, a gente sempre vai descontar do depósito da pessoa só o suficiente para compor essa diferença. Então não tem uma multa, aqui a gente brinca que a gente não penaliza nosso cliente só por mudar de ideia. Só pode mudar de ideia. Se a gente tiver algum custo ligado a isso, a gente vai cobrar esse custo, mas se não tiver, essa pessoa vai receber o dinheiro dela de volta. Essa é a Amora, uma startup que está realizando o sonho da casa própria de muitas pessoas. Muito legal, não é mesmo? No próximo bloco, nós vamos analisar o modelo de negócio com a Alessandra Rocher, ela que é coordenadora de programas de aceleração do Sebrae for Startups. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o Projeto Startup. No bloco anterior, nós conhecemos a Amora, uma startup que surgiu para auxiliar na compra da casa própria com muita criatividade. A ideia do negócio é flexibilizar o valor pago em aluguéis, por exemplo, e assim viabilizar a compra do imóvel próprio. E para analisar a atividade, nós convidamos a Alessandra Rocher, ela que é coordenadora de programas de aceleração do Sebrae for Startups. Alessandra, obrigada por sua presença, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria poder analisar um projeto tão bacana que vai impactar a vida de tantas pessoas. Espero poder contribuir com quem está começando o negócio também, quem está querendo começar com uma startup. Com certeza. Para começar o nosso bate-papo, Alessandra, a Amora é uma PropTech, uma startup do mercado imobiliário, né, que usa tecnologias inovadoras para vender e alugar imóveis. É um mercado promissor para quem investe em tecnologias? É um mercado que está em crescimento, né? A gente sabe que o sonho da casa própria, acho que é um sonho de todo brasileiro, né? Então todo brasileiro sempre teve o sonho de ter a sua casa própria. Como mencionada, né, pelo Aran, a gente tem também um mercado muito antigo, que tem muitas dificuldades de pensar em locação, em venda, em pensar como inovar nesse setor. E a partir das inquietações, né, dos problemas que são
identificados nesse mercado é que surgem diversas oportunidades para quem quer empreender com uma startup. Então, assim, olha para os problemas e aí vão surgir diversas ideias que com certeza você vai conseguir encontrar um modelo de negócios que vai ser rentável, que vai ser escalável, que vai poder agregar muito valor para o mercado. Perfeito, Alessandra. A ideia da Amora, né, é vender imóveis aos clientes cujos valores se encaixem nos gastos do aluguel, por exemplo. Essa é uma boa ideia para atrair clientes? A gente precisa, toda vez que a gente vai pensar em criar uma startup, criar um modelo de negócios, a gente precisa ouvir muito o cliente, que foi exatamente o que eles fizeram. Por que eles identificavam que tinha que ser um valor que cabia ali no valor do aluguel que a pessoa pagava? Porque todo mundo que ia comprar falava, eu não compro porque eu não tenho condições financeiras, eu não compro porque não encaixa na minha renda, na minha faixa salarial, eu não consigo arcar hoje, o meu planejamento financeiro, eu não consigo comprar um imóvel. Então, a partir de ouvir o cliente, ele identificou essa necessidade. Então, independente do mercado que você queira atuar, é importante que você entenda. Fala com o seu cliente, entende o que ele pode e o que ele não pode. Um ponto importante também é que ele mencionou a faixa que ele tem. Por quê? Ele está crescendo, ele disse que ele já mudou isso ao longo dos últimos meses, 3 vezes. Por quê? O cliente, ele começou com uma faixa de cliente que tinha até um valor X para poder investir. Hoje ele já cresceu e ele vai crescendo de acordo com os novos clientes que ele vai recebendo. Sim, e a gente sabe que entre ter uma boa ideia de negócio e colocar em prática, o caminho é longo, não é mesmo? Ou seja, quem tem uma boa ideia de tecnologia para abrir uma startup vai enfrentar normalmente quais tipos de dificuldades? Então, quando a gente fala sobre ideia, né, eu sempre menciono para o pessoal, a gente tem que começar o negócio não pensando na ideia, porque eu acordo todo dia com diversas ideias. Quantas pessoas já não pensaram em um modelo de negócio que está no mercado e falam, nossa, 2 anos atrás eu pensei nisso. Então, o que faltou? Faltou execução, faltou um time que de fato vai tirar aquela ideia do papel. Então, quais são os primeiros problemas que tem quando eu quero começar uma startup? Eu acordo e falo, tenho uma ideia e quero começar. Mas muitos não vão entrevistar, conversar com as pessoas que têm um problema, que precisam daquela solução. Então, eu vou criar um formulário, vou falar com 10 pessoas, se todo mundo falar que tem um problema que eu identifiquei, a minha ideia resolve, está pronto. Se eu quero ter uma startup de sucesso, eu preciso conversar com o maior número de pessoas possível para que de fato eu entenda se existe mercado para aquilo que eu estou criando, se existem pessoas com necessidade daquele produto que eu quero colocar no mercado. Eu preciso também criar um time. Se vocês observarem na fala do Aran, ele mencionou, eu comecei junto com uma pessoa que pode me ajudar, que pode contestar algumas coisas, que vai me apoiar em todo esse processo de entrevista, que vai poder me apoiar no crescimento da minha startup. Hoje a startup dele ainda tem 17 colaboradores, porque a startup ela tem sempre um time enxuto, mas um time que entende as necessidades do cliente, que consegue trabalhar todas as suas dificuldades, que consegue melhorar dia após dia os serviços. Então, um dos principais problemas de quem está começando uma startup é não saber se o problema que eu identifiquei, se a ideia que eu tive de fato vai resolver aquele problema, se eu tenho um time que vai poder me ajudar a fazer isso sair do papel. E um ponto principal aqui, tem tecnologia? Eu tenho uma pessoa de tecnologia no meu time? Ah não, eu vou procurar um investimento, eu vou procurar alguém para vir com dinheiro para eu contratar a tecnologia. Não vai funcionar. Porque toda vez que eu falar com o cliente, eu vou ter uma alteração no meu modelo, eu vou precisar melhorar a minha solução, então eu preciso ter no meu time uma pessoa de tecnologia. Começando com esses 3 pontinhos, pode ter certeza que o ecossistema de startups vai te apoiar nessa sua jornada e você vai conseguir crescer muito com a sua startup. Legal essa dica, hein, Alessandra? E como você falou, a gente já acorda com milhões de ideias na cabeça, né? Como organizar as ideias para que elas não se percam ou se tornem aí um grande tormento na implementação do negócio? Uma dica, né, para quem está querendo empreender é ter um painel onde você possa anotar todas essas ideias.
Anote, vai ser uma chuva de ideias que a gente tem todos os dias e vão anotando todas as ideias, o que eu poderia fazer, o que eu consigo fazer de forma mais rápida, o que eu consigo naquele momento fazer acontecer. Às vezes a gente tem ideias tão mirabolantes, tão grandes, que eu precisaria de 200 pessoas para tirar aquilo do papel. Então seja assertivo, veja aquilo que você consegue entregar de valor para o teu cliente agora. Então, se a gente voltar aqui para o modelo de negócio deles, ele mencionou, comecei com uma faixa X, porque ele identificou, definiu quem era o público, como que ele ia trabalhar, ele tinha N ideias para trabalhar dentro dessa solução. Mas ele pensou, o que eu consigo adaptar agora? O que eu não consigo fazer agora, eu vou guardar essa ideia nesse painel, vou guardar essas informações e no futuro, testando, eu vou aplicando na solução, eu vou aumentando a entrega da minha solução de valor para o meu cliente, porque tudo que a More entrega é valor. Ela tira o medo, ela tira a insegurança e ela permite com que o empreendedor tenha acesso ao seu grande sonho. E, Alessandra, é muito comum a gente encontrar aí empreendedores interessados no mundo das startups, mas não sabem como se posicionar no mercado. É possível investir em tecnologia mesmo não tendo a formação na área? Esse é um ponto bem importante, porque todo mundo que quer trabalhar com startup, quer começar uma startup, a grande maioria das vezes são pessoas que não são do ramo da tecnologia e que muitas vezes não entendem. Elas vão, de fato, precisar ter futuramente um sócio, uma pessoa junto do time que entenda de tecnologia, mas é muito importante que o empreendedor se prepare para esse momento, que ele estude, que ele procure informações para o seu negócio, faz parte do seu processo de pesquisa. Eu estou querendo estou querendo colocar no mercado um negócio de tecnologia, mas eu não entendo nada de tecnologia, eu não preciso ser um desenvolvedor, mas eu preciso estudar. E hoje o que mais nós temos no mercado são empresas falando sobre inovação e tecnologia, a gente tem diversos meetups, que são eventos gratuitos, onde você tem a oportunidade de conversar com outros empreendedores, entender um pouquinho do modelo de negócio. Temos bootcamps, temos hackathons, tem diversos eventos no ecossistema de inovação em que você pode conhecer um pouquinho mais sobre como construir o seu negócio e também ter experiências com tecnologia. Então também faz parte do processo empreendedor, né? De como eu, empreendedor, tenho que me posicionar para abrir o negócio. O processo de pesquisa é importante. Eu não preciso ser um desenvolvedor, mas eu preciso entender um pouco sobre as tecnologias. Muito legal, Alessandra. E o empreendedor interessado no universo das startups consegue ter mais informações sobre a área onde? O Sebrae hoje, no Brasil inteiro, nós temos uma unidade focada no trabalho e desenvolvimento de startups. Então, hoje o Sebrae ele atende desde a pessoa que teve aquela inquietação que o Aran comentou, né? Que encontrou um problema e, peraí, tive uma ideia hoje, o que eu preciso fazer? Então, desde esse empreendedor até aquele empreendedor que já está mais avançado, que já está vendendo, que já está monetizando e que agora precisa de ajuda para crescer, para levar a sua solução para outros mercados. Então, a gente tem uma gama de produtos, de soluções muito grandes. O Sebrae está no Brasil todo para apoiar todos os empreendedores. Em São Paulo, nós temos o Sebrae for Startups, que é onde eu atuo diretamente. No último ano, a gente acelerou mais de 1.000 startups em todo o estado de São Paulo, com soluções de venda, soluções para captação de investimento, soluções para quem de fato está naquele momento que precisa de apoio para validar, para entrevistar, para entender o mercado. Então o Sebrae está de portas abertas para recebê-lo e apoiá-lo na sua jornada empreendedora. Mas um ponto que eu acho importante mencionar aqui também, que não é só o Sebrae. Nós temos um ecossistema de inovação que acontece em todo o Brasil. Então, nós temos comunidades de startup, nós temos universidades, nós temos parceiros de mercado, tem diversas pessoas querendo fazer inovação acontecer no Brasil. Então, é importante você se conectar com o ecossistema de inovação, se conectar com a comunidade de empreendedores da sua região, porque essa troca, você vai ter muito aprendizado vindo a partir dessas trocas. Muito legal, Alessandra Ruchet, obrigada pelas dicas, pela sua participação com a gente aqui no Projeto Startup, viu? Eu que agradeço e fico super à disposição. Estou aqui no Sebrae for Startups, estou à disposição para apoiar quem quer começar uma startup e quem já tem uma startup, está precisando aumentar as vendas, precisando de apoio, conta com a gente. E esse foi o Projeto Startup de hoje. Espero você no próximo programa, porque você já sabe, né? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio e eu espero você. Até a próxima!